descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo
Nós adorarmos ao Senhor, que bom nós cantarmos louvores a Deus, e que bom nós sabermos que nós temos um lugar seguro para estar. Nós temos um Deus que não nos abandona nos tempos de dificuldade. E nesse dia, nesse domingo, na nossa comunhão, eu gostaria de convidar você a meditar um pouco, e o tema que eu escolhi, ou fomos escolhidos para a noite de hoje é: não se esqueça. Não se esqueça. E essa música que nós acabamos de cantar, talvez seja já um sopro de Deus para o seu coração. Deus já tem falado com você: olha, nos meus braços é o melhor lugar para você estar, e você não deve se esquecer disso. E é assim que a gente vai caminhando nessa quarentena, nesse tempo que se chama hoje. E não se esquecer em tempos de quarentena implicaria em muitas coisas, e eu poderia falar de vários assuntos, mas quando eu meditava no que trazer aqui essa noite para compartilhar com os irmãos, eu me lembrei de algo que eu jamais deveria esquecer. E enquanto também eu ouvi uma música da banda Resgate, vou me lembrar de não esquecer. Existem fundamentos da nossa fé que nós não devemos nos esquecer, que nós devemos sempre nos lembrar. Ou seja, nós devemos sempre nos lembrar de não esquecer. E uma dessas coisas que eu quero falar é sobre a comunidade. Eu comentava com o irmão aqui antes de nós entrarmos ao vivo, olhar para essa igreja vazia, olhar para esse espaço vazio, traz um novo sentido. Talvez, alguns anos atrás, essa igreja vazia, para mim, seria o suficiente. Porque anos atrás, eu não me importava muito com a comunidade, porque a minha espiritualidade estava fundamentada na minha busca vertical. Eu entendia que ser um bom pai, ser um bom esposo, bom marido, bom filho, bom irmão, bom profissional e cuidar do meu bom testemunho seria o suficiente para eu dizer: não preciso de ninguém ao meu lado, não preciso do desgaste da comunidade. Alguns anos atrás, para mim, esse lugar estaria confortavelmente habitável. Por quê? Porque Deus não precisa de uma aglomeração de pessoas para ser adorado. Deus não precisa de música para ser adorado. Deus não precisa de transmissão para ser adorado. Deus não precisa. E o meu entendimento se baseava no que eu entendia de Deus, do que eu esperava de Deus e do que eu entregava para Deus como indivíduo. Mas aqui eu cito Tomás Halick. Tomás Halick diz que nós às vezes andamos por caminhos com um tipo de calçado, e quando voltamos pelo mesmo caminho, nós já não somos mais os mesmos, porque aqueles calçados já não nos servem mais. Então, nessa minha jornada, hoje eu entendo que esse lugar está incompleto, porque aqui estamos eu, aqui estamos Deus, mas faltam os meus irmãos. Talvez esse seja o tempo para eu me lembrar de que eu achava que a minha espiritualidade estava fundamentada no que eu acho, no que eu sinto e no que eu faço. E a quarentena está me mostrando que quão errado eu estava anos atrás. E como esse processo de pertencer e ser comunidade entrou em mim e voltou para mim. Porque é bem verdade, nós temos aí uma jornada. Nós entendemos que a igreja
ela se sucumbiu num sistema religioso onde as pessoas são obrigadas a fazer as coisas. Onde as pessoas são obrigadas a dar, a entregar, a realizar, a fazer. E aí nós começamos a criar um caminho de antítese desse processo comunitário. Onde nós dizemos assim, não. Ninguém na igreja tem que nada. E esse processo é super saudável, e esse processo é super verdadeiro. Mas ele precisa ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque senão nós vamos nos esquecer da essência. E nós vamos nos perder daquilo que nós jamais deveríamos nos perder. E nós vamos deixar de lembrar daquilo que nós jamais devemos deixar de lembrar. Então, nesse meu caminho de volta, ao contemplar a igreja vazia, eu começo a perceber o meu caminho de volta e percebo que os meus sapatos já não me servem mais. E eu entendo uma perspectiva da comunidade, uma perspectiva comunitária, uma perspectiva de uma ressignificação do que eu não deveria esquecer. E é nesse sentido que eu quero convidar você essa noite a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, onde nós dizemos assim, nós lemos assim, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 23. Hebreus 10, a partir do versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor cuide dos nossos lares, das nossas casas, das nossas igrejas, que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos, para que a gente possa sempre se lembrar. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui o autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23, ele faz algumas considerações muito importantes. E hoje eu contemplo a igreja como que numa diáspora. Diáspora é o movimento dos judeus em fuga por perseguição e morte. Então, a diáspora é um movimento que os judeus faziam se espalhando, se reunindo em casas. Daí vem a palavra sinagoga, sinagogar. Nesses movimentos de diáspora, eles iam se encontrando e escolheram um lugar chamado sinagoga, para sinagogar, para estarem juntos. A palavra eclésia, ela traz no seu sentido união de pessoas, ajuntamento de pessoas, reunião de indivíduos. Mas um outro sentido em que a igreja também aplica essa comunhão é na diáspora. E hoje nós vivemos a igreja da diáspora, nós não estamos mais reunidos. Nós estamos espalhados em todas as nossas casas e nossos lares, mas não deixamos-nos de nos reunir. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu sinto a alegria de poder falar olhando para essa câmera, saber que tem gente me ouvindo, saber que tem gente dizendo amém, pastor. É a igreja unida na diáspora.
No momento que ela não pode, no momento que uma força maior a impede de estar junto, ela continua unida numa metafísica em que coronavírus, em que isolamento, distanciamento social não é capaz de nos impedir. É por isso que quando nós nos encontramos em situações assim, nós devemos nos lembrar, para não nos esquecermos que o quê? Que nós devemos estar juntos, que o movimento da igreja é o movimento de quem está junto. Então, como eu estava dizendo na minha introdução, hoje quando eu olho para cá e vejo a igreja vazia, eu sinto uma falta. Eu sinto uma falta de estar com meus irmãos, mas eu não deixo de estar com vocês. Por quê? Porque nós estamos unidos nesse espírito que o apóstolo Paulo diz, embora eu não esteja aí com vocês, somos um e eu estou em espírito com vocês. E para isso nós precisamos parar, para isso nós precisamos ligar a nossa televisão, nós precisamos ligar o nosso tablet, nós precisamos ligar o nosso notebook e dizer assim, eu estou conectado. Porque toda conexão, embora internética, embora virtual, não deixa de ser real, ela só não é presencial. Ela só não é presencial. E ela vem para nos lembrar coisas muito importantes. Que a igreja não é o domingo. A igreja não é o domingo, a igreja não é o templo, a igreja não é esse lugar, a igreja é a união de pessoas, mesmo que não real, mesmo que seja virtual, mas estão unidas, estão sendo alimentadas e edificadas por um espírito. Se o apóstolo Paulo mandava carta às igrejas, e essa carta era lida e estudada, hoje nós temos a ferramenta da internet para continuar lendo e chegar a todos e todas ao mesmo tempo. Então nós devemos fazer. Agora, essa pandemia, esse isolamento social revela algumas coisas. Talvez pode estar nos revelando o nosso sentimento ainda primário de que igreja sou eu, dando adoração ao meu Deus, fazendo as minhas coisas, sendo um bom profissional, uma boa dona de casa, um bom trabalhador, trabalhadora, e isso está sendo suficiente. Me desculpe, irmão, me desculpe, irmã, é parte de um todo muito maior. Assim como dar a Deus a adoração dominical e não glorificá-lo nos demais dias da semana, é parte de um todo muito maior. É por isso que nós precisamos não nos esquecer, não podemos esquecer de que nós pertencemos a um espírito que não fala de si. Eu poderia voltar e citar para você novamente, como já citei outras vezes, Gênesis capítulo 4, quando Caim, diante do seu ódio pelo seu irmão Abel, é questionado por Deus, e é onde no nosso texto sagrado é aparecida a primeira vez a palavra pecado, onde Deus diz a Caim, Caim, cuidado Caim, o seu rosto está se transformando e o pecado quer dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas quando Caim, dominado pelo pecado, no campo, junto com o seu irmão, ele assassina o seu irmão. E chega diante de Deus e a pergunta que Deus faz é, Caim, onde está o seu irmão? Toda vez que nós nos apresentamos diante de Deus para orar, para adorar, nós somos recepcionados por Deus com essa mesma pergunta. Beleza, meu filho, que maravilha, que louvor lindo, que trabalho lindo, mas onde estão os seus irmãos? Onde está? Onde está os seus irmãos? Qual lugar você os guardou? Aí você diz, não, Senhor, eu sou um bom profissional, eu sou um bom pai de família, eu sou uma boa mãe de família, eu sou uma funcionária honesta, eu ajudo lá o próximo, mas Deus diz, maravilha,
Mas o eu, meu irmão, meu filho, o eu é Lúcifer. O eu é luciferiano. A sua adoração, fundamentada no que você faz, é luciferiana. Porque Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse assim: entra no secreto do teu quarto, você contigo mesmo. Mas quando orar em secreto contigo mesmo e Deus, leve consigo seus irmãos, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santo é o teu nome, e venha até nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, porque o pecado é nosso. Não se esqueça que em tempos de pandemia, embora isolados, nós pertencemos a uma família. Não se esqueça que mesmo em tempos de não comunhão presencial, nós pertencemos a um todo muito maior. E que quando você faz a sua adoração no seu trabalho, que quando você entrega uma marmita, você não faz por você, você faz por um todo que é muito maior do que você. Você diz assim: olha, está aqui a minha adoração, veja como eu sou bom, olha como eu sou humano, olha como eu sou digno. Não, aqui está uma gama de irmãos, de mãos e mãos e pernas e braços, irmãos e irmãs, todos juntos fazendo isso que eu estou fazendo, porque nada do que eu faço é meu, para mim eu faço sozinho, porque eu não existo sozinho, ninguém existe sozinho. É por isso que na poesia de Gênesis, nós temos desçamos, nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis, quando vai confundir a torre de Babel, o Espírito ele diz assim: desçamos, é sempre plural, porque é a primeira comunidade que se sustenta na pluralidade é a comunidade da Trindade. Então, se tem algo que nós devemos não nos esquecer, é que nós pertencemos a uma família, e é isso que o autor de Hebreus vai dizer aqui: apeguem-se com firmeza, incentivando uns aos outros as obras de amor, de solidariedade, de boas obras, mas não se esqueçam que vocês estão juntos, porque muitos estão se esquecendo. E eu gravei um vídeo há 2 semanas no meu canal, dizendo de uma espiritualidade contemporânea, muito nociva para nós, onde eu faço a minha meditação, onde eu faço a minha devocional, onde eu faço a minha reflexão para a minha espiritualidade, para eu ser um bom profissional. Me desculpa, é bonito, é poético, mas não tem um evangelho. O evangelho ele trabalha na pluralidade. E é essa pluralidade que eu gostaria que te abraçasse essa noite. Porque talvez você está se esquecendo de que você não está sozinho. E nós nos sentimos sozinhos. E aí sozinhos, nós partimos para o campo da oração. E aí sozinho, a gente olha para o alto e diz: Deus, está difícil sozinho. Mas nós não estamos sozinhos. Porque nós nunca deixamos de congregar, embora não presencialmente. Nós estamos aqui, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, inclusive no mesmo bate-canal. A igreja de Jesus continua acontecendo. O Covid fechou as portas do templo, da sede, mas não da igreja. Porque a igreja não se fecha a porta. É por isso que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja de Jesus. As portas do inferno nunca vão ser maiores do que a igreja de Jesus. Uma igreja que se fundamenta num corpo. E um corpo não é corpo sozinho. Em que sentido eu quero dizer? Um braço não pode dizer assim: eu sou um braço. Se o braço é cortado do corpo, em poucas horas ele apodrece. Se o pé é cortado do corpo, em poucas horas ele apodrece. Ninguém é nada. E ninguém é um todo sozinho. Nós somos um todo quando encontramos
todas as partes de um todo muito maior. Não se esqueça de que você está ligado a um corpo muito maior do que você. Então isso serve para quando você achar que a sua espiritualidade é suficiente para você, isso te coloca num lugar de privilégio. Pense nisso quando você se sentir sozinho. Há 2 semanas atrás eu falei sobre solidão. Quando você se sentir na solidão, cuidado para que isso não roube a alegria do seu coração e faça você se desvencilhar do corpo, ou se esquecer de que você faz parte de um corpo. Pense com a luz do Evangelho que vem iluminar os nossos corações nessa noite. E é por isso que eu sempre digo, como é bom nós estarmos juntos. Sabe, na comunidade, irmãos, a gente tem desgaste. Na comunidade a gente tem desavença, na comunidade a gente discorda, na comunidade a gente concorda, na comunidade a gente faz as coisas e tem coisa que dá errado, na comunidade tem hora que a gente gasta energia, na comunidade tem hora que a gente recebe energia, na comunidade é esse organismo vivo, assim como tem um dia que você está bem-humorado, assim como tem dia que você está mal-humorado, tem dia que você fica doente, tem dia que você está mal, não está tão disposto. É um corpo vivo. Quando nós tentamos nos isolar disso, nós caminhamos numa linha muito perigosa, de um pseudo-amor. Um amor metafórico. Um amor pernicioso. Um amor apenas de páginas escritas que ninguém vai ler. É na comunidade, é na comunhão que nós encontramos aquilo que nós jamais deveríamos esquecer. Por isso, nessa noite eu quero reforçar, você não está sozinho. A nossa comunidade não parou e nem vai parar. E um dos sinais da nossa comunidade viva é a partilha do coração. Nós temos nos conectado. E eu convido e desafio você a se conectar com as pessoas. Que tal você mandar uma oração pelo WhatsApp? Das pessoas que Deus colocar no seu coração, faça um tempo de meditação e diz assim, Senhor, quais são as pessoas que o Senhor traz ao meu coração? E eu vou mandar uma oração pelo WhatsApp. Aí você vai lá, grava um áudio de uma oração pelaquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Um outro caminho é, quem sabe você mandar uma mensagem para a pessoa que Deus colocou no seu coração, meu irmão, minha irmã, e aí como está a quarentena? E você vai ter um feedback maravilhoso, porque às vezes a pessoa vai querer compartilhar, a pessoa vai colocar o coração para fora e vai dizer, meu irmão, que bom que você mandou essa mensagem, eu esperava essa mensagem, que bom que ela chegou, e ali vocês oram juntos. É virtual, e é real, porque o coração está ali, só não é presencial. Então, compartilhar o coração. Ligar para as pessoas, ligar, chamadas de vídeo, e dizer, vamos conversar um pouco, vamos repartir um pouco do que está acontecendo. Então, um dos caminhos para a comunidade nesse tempo de isolamento social é partilhar o coração. É isso que o autor diz, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É isso, partilhar do coração. E em segundo lugar, partilhar do pão. Partilhar do pão. Me assusta uma igreja que tem medo do caos. Porque nunca faltou pão. Na mesa de Jesus. Porque sempre houve partilha. A história dos 5 pães e 2 peixinhos mostra isso. Enquanto nós estivermos compartilhando o pão, não vai faltar pão na mesa de ninguém. Um incentivo do Evangelho para tempos de
isolamento social é perseverem na partilha do pão. Perseverem na partilha do pão. Contribuam, repartam, não acumulem. Que tal você comprar de irmãos da sua comunidade ou da comunidade para ajudar o comércio daquele irmão que é autônomo? Que tal você fomentar os pequenos comerciantes? Que tal você dar preferência às pessoas que você conhece da sua comunidade ou da nossa comunidade? Reparta o pão, compartilhe o pão. Esses são 2 caminhos para nós estarmos em comunhão. E não deixem de estar presente na nossa celebração. Para finalizar, eu gostaria de dizer que esses tempos têm mostrado bastante coisa para a gente. Porque antes nós dizíamos que nós não tínhamos tempo para brincar com os nossos filhos, nós não tínhamos tempo para conversar com a esposa, nós não tínhamos tempo para ajudar na nossa casa, nós não tínhamos tempo para ligar para quem a gente queria ligar, e nós tínhamos um álibi, né? Era a correria. E na comunidade não era diferente, nós não tínhamos tempo para estar, nós não tínhamos tempo para participar. Nós estamos todos aí. Confinados em casa. Pastor, mas o senhor não sabe como eu tenho trabalhado muito, como eu tenho trabalhado muito mais. Irmão, às vezes você se tornou escravo e não percebeu. Ou talvez você tenha usado o trabalho para continuar fugindo e dando aquela velha desculpa. Não, pastor, mas eu preciso trabalhar. Não, eu entendo e está certo, você tem que trabalhar. Mas o Covid está mostrando para a gente, essa pandemia está mostrando para a gente que a gente poderia organizar melhor o nosso tempo. E se a gente organizar melhor o nosso tempo, dá tempo para tudo. Inclusive para refazer as nossas prioridades. Refazer as nossas prioridades. Eu convido você a estar com a gente na mesa da partilha. Aqui, todos e todas são muito bem-vindos, bem-vindas. Tem sempre lugar para você na mesa. Não se afaste. Não se afaste. Não deixe que a quarentena coloque mais um curso nas suas costas. Não deixe que a quarentena coloque mais uma formação nas suas costas. Não deixe que a quarentena coloque mais uma imposição sobre você de status social. Permita que a quarentena mostre que o tempo é sagrado e que o sagrado habita em você. E Ele quer se manifestar a você. Por isso, venha para a mesa da comunhão, pare um pouco, desconecte das demais coisas, conecte-se com a transmissão, com a partilha da palavra. Venha para a mesa da comunhão. E a minha oração é que esse Espírito inunde a sua casa, o seu coração, o seu lar, enchendo você de esperança, para que você não se sinta sozinho, para que você encontre o seu lugar aqui na mesa, para que você ache pessoas para repartir o seu pão, que você tenha revelado para você, em seu coração, as pessoas que você deve partilhar o seu coração. E as pessoas vão partilhar o coração com você, e a cura será manifestada, a esperança será semeada, o plantio da boa nova será feito de uma maneira que às vezes nós nunca imaginamos. Nós ouviremos coisas que nós nunca ouvimos. Eu não sei se você tem reparado, mas ultimamente o pôr do sol está mais bonito, né? Ou talvez sempre esteve e a gente não percebeu. Talvez sempre esteve ali e a gente não percebeu. Talvez a mensagem de hoje venha para nos lembrar daquilo que a gente jamais deveria esquecer. Que nós somos parte de um todo. Que nós precisamos. Nós não somos ermitões. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos estar juntos. E a internet faz isso. Ela nos dá essa oportunidade.
Então, bem-vindo à mesa de Jesus. Bem-vindo todos e todas. E que essa comunhão alcance a sua casa e o seu coração. Que você seja aquecido pelo abraço fraternal de Jesus de Nazaré. Sendo um bom profissional, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um funcionário, uma funcionária exemplar, sendo um filho, uma filha exemplar, mas sendo também membro de um coletivo muito maior, levando sempre com você os seus irmãos e irmãs diante de Jesus. Essa é a minha oração por mim, essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por todos nós, agora e para sempre. Amém.